Meus abraços no coração, cada mãe desse lugar. Amém? E as mães aqui representadas. Mateus, capítulo 1, versículo 18. 1:18. Mateus 1:18. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus Cristo é que mostra a atuação de Maria. Amém? Mateus 1:18. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, por favor. Aqui fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, toma nossa vida nas suas mãos. Fala conosco nessa noite, segundo a tua misericórdia. Coloca a tua graça, declara a tua graça sobre este lugar. Que o Senhor abençoe, guarde esse trabalho, visite as vidas dessa região. Onde houver uma mãe neste lugar, para ser agraciada pelo Senhor. Fala conosco neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, seu filho amado. Sentar, por favor, irmãos. E daqui lá um papel muito grande, significativo de Maria. Hoje o mundo não entende o que significa ser mãe. O mundo entende de uma maneira totalmente distorcida as comemorações que se fazem. E não vê o preço que foi pago por isso, amém? Aqui diz que Maria foi desposada, foi agraciada por Deus, concebeu pelo Espírito Santo. E interessante que as pessoas não avaliam o que passou Maria por causa disso. Não avaliam o que passou Maria. Nós vemos hoje a comemoração do Dia das Mães, como vemos outras comemorações, em que infelizmente não é levado em conta o que está por trás da comemoração. Não é levado em conta todo o preço que foi pago para que fosse comemorado o Dia das Mães. Tem o Dia das Mães comemorado em terra e tem o papel fundamental de Maria, mãe de Jesus. O Dia das Mães que nós ouvimos falar ao longo dos nossos anos, ele tem um papel muito forte também, mas sendo que não se compara ao que Maria fez e passou. E o que nós conhecemos aqui como Dia das Mães, que muitos vão às ruas, muitas pessoas vendendo flores, bombom, parece que só isso satisfaz uma mãe no Dia das Mães. Mais flores se vende, Dia das Mães. Mas entenda que isso começou lá nos Estados Unidos, idealizada por uma mulher chamada Hannah Jarvis, em 1908. Após sua mãe, Ann Jarvis, uma ativista comunitária, a celebração visava honrar o sacrifício e o amor materno. E oficializou-se em Paris em 1914. No Brasil, a data foi oficializada em 1932. Minha mãe tinha 2 anos, minha mãe nasceu em 1930. Então, há 2 anos que já existia
após a mãe ter nascido, começou a comemorar-se aqui no Brasil o Dia das Mães. E quem decretou foi Getúlio Vargas, na época, o presidente, que o segundo domingo do mês seria o Dia das Mães. E então vemos com o propósito pela qual essa Ana Jarvis criou essa data. Teve um propósito para criar essa data. É que o mundo não entende, mas teve um propósito. A intenção dessa mulher, Ana Jarvis, não era comercial, mas sim um momento de reflexão, paz e valorização do papel da mulher na família e na sociedade. Porque a mãe dela lutava contra a mortalidade infantil. A mãe dela era uma ativista que lutava contra a mortalidade infantil. Então ela viu o preço que a mãe dela pagou por lutar contra a mortalidade infantil naquela época, era crescente. Então você vê que não é uma coisa atual, de antiga. Então a mãe dessa senhora, Ana Jarvis, ela lutava contra a mortalidade infantil. Então nós vemos como é bem diferente o entendimento da sociedade de você ver a comemoração da data do Dia das Mães e você vê uma mãe que verdadeiramente pagou um preço caro para estarmos hoje no plano da salvação, que foi Maria. O povo nem se lembra. Então essa mãe de Ana Jarvis, ela era ativista e lutava contra a mortalidade infantil. Só que o comércio, ele começou a agir quando ela cria, quando ela incentiva isso, para lembrar da mãe dela. Ela queria que todas as mães fossem lembradas, todas as mães fossem comemoradas, todas as mães fossem abraçadas pelos filhos. Se ela separou um dia, ela brigou para que isso acontecesse, e aconteceu, quando os Estados Unidos adotou a ideia dela, e quando em 1914 foi oficializado lá. Ela queria que esse dia os filhos parassem, ficassem com as mães, acariciasse sua mãe, atendesse, desse correspondência à sua mãe no todo o sacrifício que a mãe tem desde a gestação. Então essa foi a ideia daquela mulher quando criou essa data e foi oficializada. E anos depois, Ana Jarvis lutou contra a transformação da data em algo comercial. A venda de presentes, cartões e etc. Vendia muitas coisas, como vende hoje na beira das estradas, bombom, flores, panela, tanta coisa que você possa imaginar. Ela começou a lutar contra, ela criou a data e anos depois lutou para acabar com essa data. Porque dedicando o resto da sua vida para tentar acabar com a celebração que ela mesma criou. Por quê? Porque a ideia dela era que as mães deste dia fossem amparadas pelos filhos, recebidas em casa, e ali carinho, troca, gentilezas, reconhecimento do sacrifício maternal. Mas aí a sociedade pegou e transformou isso na data de venda, de comemoração de ganhar dinheiro. E aí, anos depois, em 1914, cria essa situação, o evento, e anos depois ela está brigando agora porque acabar, só que não acabou. Ela acabou morrendo e continua aí, as pessoas vendendo as coisas para dar à mãe, e filha às vezes não fala com a mãe no tempo, não dá satisfação à mãe, mas no dia das mães, todo mundo vira santo. E o que mais vende é flores e bombons. Infelizmente, panela, coisa que para trabalhar dentro de casa, mas para corresponder com a necessidade da mãe, os filhos não fazem. Quantos casais, o homem se casa, pega a mãe para dar um asilo. Por quê? Porque a mãe começa a incomodar no casamento, segundo muitas esposas. Aí, as mães vão para o asilo para ele viver com a sua família. Então nós vemos que não há entendimento com relação à mãe. Então muito não se entendeu essa mãe, Ana Jarvis, assim como hoje a sociedade não consegue entender o papel que Maria passou como mãe. Aqui diz a história de Maria, conta que Maria foi uma jovem judia de Nazaré. Provavelmente, entre 12 e 15 anos, ela se achou desposada de José. Porque naquela época, quando a jovem era escolhida como noiva de alguém,
ela já era considerada esposa, mas só se concretizava no dia da cerimônia, que ali se relacionariam. Mas ela já é esposa do noivo. Então, entre os 12 aproximadamente, segundo os estudiosos, de 12 para 15 anos, Maria foi desposada por José. Então, ali é a prática do povo judeu. Então, a jovem ali já está comprometida em casamento. Se ela contactar com alguém, é considerado adultério. E ali Maria passou por essa experiência. Ela era judia, morava em Nazaré, provavelmente entre os 12 e os 15 anos. E, ao conceber pelo Espírito Santo, nessa data o Senhor visita ela e Gabriel fala com ela: você foi escolhida entre as mulheres. E naquela época o sonho das jovens era ser mãe de Jesus, que havia 700 anos uma promessa de que ele nasceria de uma virgem. Então apareceram muitas falsas Marias e falsos Jesus, porque as jovens engravidavam e diziam que ela estava esperando Jesus. Só que Maria, para que não houvesse confusão, fala assim: Deus não confunde. Deus não confunde. E aí o anjo vai até Maria e diz: agraciada entre as mulheres. E ela ficou assim, mas aí ela ouve a voz do Senhor. Então ela, como um povo humilde, lá no deserto de Nazaré, judia, e ela então obedeceu a voz do Senhor. E descendente de Davi, ela viveu sob o domínio romano e era respeitada por sua humildade e obediência, exercendo um importante papel no plano da salvação. A sua vida incluía a fuga para o Egito, para que não matassem aquele que ela estava esperando. Depois, no primeiro milagre de Jesus, ela também teve uma participação importante. E quando Jesus ressuscita, ela é uma das Marias que, ali à beira do cruz no Calvário, o Senhor manda que João tome conta dela. Então ela passou uma situação importante. E você abre lá, por favor, em Deuteronômio capítulo 22, para você ver o que passou Maria por ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo. Então, ela foi um canal onde nasceu Jesus e nos trouxe a salvação, Deus conosco. Aqui no Deuteronômio capítulo 22, é que mostra, irmão, interessante, que Maria, ela se anulou, para que Deus cumprisse através dela o milagre do nascimento de Jesus. Ela se anulou. E muitas pessoas não querem se anular por amor a Jesus. Aqui no Deuteronômio 22, lá no versículo 22 também diz assim, 22 de Deuteronômio, que diz que Deuteronômio 22, e diz assim: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então, naquele momento, ela estava sendo... José se apressou em não deixar que difamassem ela, porque ela estava sendo acusada de adúltera. Tanto que até hoje quem tiver alcance e puder tomar conhecimento, no Talmud consta até hoje que Maria adulterou. Então o povo não reconheceu o sacrifício que ela passou para ser mãe de Jesus. Então até hoje nós vemos que é natural quando não se consegue entender a atuação de uma mãe. E Maria pagou um preço caro, mas eles a consideraram adúltera. Tanto que, como se você ver, pesquisar, você vai ver que até hoje o Talmud afirma que Maria foi adúltera e que Jesus é filho de uma adultera. Então você vê como o mundo
A igreja não entende esse papel de Maria, assim como o mundo não entende o Dia das Mães. Não sabe o motivo que foi criado. E muitos usam essa data só para vender, só para ganhar dinheiro. Pessoas que nem, se você perguntar, fala sobre Maria, mãe de Jesus, muitos afirmam que nem mãe, nem filha ela teve, porque ela foi a Virgem Maria. Porque não conseguem aceitar que Maria teve mais filhos. Ela teve tanto filhos como filhas. Mas tanto que Tiago era um discípulo de Jesus, Tiago foi um apóstolo, Tiago foi morto, o João Batista perdeu a cabeça, ela é irmão de Jesus. E as pessoas não conseguem entender isso. Então aqui, Maria, ela poderia ter sido morta apedrejada por adultério. Mas era assim, ela continuou. Quando o anjo chega, ela diz o anjo, interessante que o anjo Gabriel se apresenta a ela, dá a mensagem a ela, de que ela foi escolhida entre as mulheres, e ela se anula por amor evangélico. Ela sabia que tudo isso ia acontecer. Tudo isso poderia acontecer. Que ela seria julgada, poderia ter sido condenada pelos homens, ser morta pedrada, mas ela se subjugou para Deus glorificar o nome dele através da vida dela. Então você vê por que uma mãe, às vezes, paga um preço tão grande pelo filho, por construir uma família, e às vezes não consegue entender a simplicidade da coisa, a profundidade da coisa, o papel de ser mãe. Então, desde o início, que existe um preço a pagar. Então, até coloquei o tema de hoje, que o amor de mãe é incomparável. Ela anula-se pelo filho. Não tem como você explicar amor de mãe. Filho pode ser o que for, acusado do que for, está preso, por exemplo. A mãe é mãe. Filho casa, tem filhos. A mãe continua sendo mãe. Filho está com 40, 50, 60 anos, mas mãe é mãe. Mãe continua sendo mãe. Não existe de mãe. Então, sabe que o papel de mãe não é um papel fácil. Então, ela poderia ter sido apedrejada e morta. Ela anulou-se para ser a mãe terrena de Jesus. O anjo Gabriel disse a ela: conceberás o Salvador. Ela respondeu: sim, Senhor. Eis aqui a tua serva. Isso está aí. Abre em Êxodo 22, segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Que diz assim: se alguém enganar alguma virgem, que ela não for desposada, e se deitar com ela, certamente dotará e tomará por sua mulher. E se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Então, naquele tempo tinha, o judeu leva isso muito a sério. Foi por isso que José se antecipa, para que ele fique preocupado. Quem for estar esperando, eu não me relacionei com ela. E ele tenta à noite, ele não querendo difamá-la, ele fica quieto. Mas aí o anjo vai, aparece ele e dá o recado do Senhor para ele. E na crucificação você vê que Maria sofre, que ela tem que, grávida, andar de jumento e fugir para o Egito, longe. Ela foge para o Egito porque havia uma ordem naquela época de que se matassem todos os recém-nascidos, porque não sabiam quem era Jesus. Então todos que nasceram naquela época, exceto Jesus, foram mortos. Existe uma lacuna de pessoas da idade de Jesus nessa época ele nasceu na Judéia. Existe uma lacuna de homens de 30 a 32 anos na época de Jesus, porque as crianças eram mortas. Então, para que não acontecesse isso, o que Maria faz? O anjo manda que eles fujam para o Egito. Chama. Ela foi em cima do jumento. Ela não foi de Uber, ela não foi de jaco, não foi de barco, foi em cima do jumento. Grávida, quase dando a luz. Então você vê como é forte o papel de mãe. E mesmo sendo acusada de adultério, ela guardou tudo isso com ela. Porque para o povo ela tinha adulterado. Porque José não teve contato com ela, adulterou. Então até hoje conserva-se isso no Talmud. E afirma que Jesus é filho de adultério. Para não submeter à vontade do Pai, que é o Messias Deus conosco, eles afirmam que Jesus nasceu de um adultério. E outras religiões que dizem que Maria era virgem, não tinha filhos. Eu aceito que Maria teve outros filhos. E a Bíblia fala em Mateus, filhos e filhas. As irmãs de Jesus.
É bem caro. Então nós vemos que papel muito sério de ser mãe, carregar um histórico de mãe e debaixo de ameaça. Então, ela vai e foge para o Egito, e aí eles ficam até que o anjo fala, pode voltar, quem queria sua morte morreu. Quem queria a morte da criança morreu. Aí Jesus volta e tem um histórico aí da sua adolescência, em que a Bíblia não nos relata, mas histórias, os livros da época contam o que ele fez naquela época, mas se a Bíblia não relata, vamos apegar aqui aos 30 anos, quando ele começa o seu ministério. Mas aqui o que eu valorizo é o papel de Maria. Passou tudo isso. Ela foi ali, imagine, as jovens, outras jovens, se dizendo ser a mãe que está esperando o mesmo Jesus que ela estava esperando. Mas Deus, além de um anjo ir até ela e dar um sinal, do anjo Gabriel falar com ela, outro sinal forte foi quando ela vai até a casa da sua prima Isabel, que foi a mãe de João Batista, primo de Jesus, humanamente falando, que nasceu antes de Jesus. E quando Maria chega perto de Isabel, a criança no ventre balança, se agita. Igual os pais dizem, eu chutou aqui, tocou aqui. A criança se agita, porque estava cheia, concebida pelo Espírito, estava cheia da graça do Senhor. Sinais de que Jesus estava em Maria, que ela seria mãe de Jesus. Então nós vemos que Deus não deixa nada a duvidar com respeito às suas obras, ao chamado, ao derramamento da graça na vida de alguém. O Senhor sempre dá sinais. Porque a Bíblia diz que os sinais servirão aqueles que creem. Então nós vemos que, como eu falei, a sociedade não entende realmente o que é amor de mãe. Muito menos quem foi Maria, mãe de Jesus. Então nós vemos, como eu falei no início, essa Ana Jarvis quis acabar com a comemoração que ela fez, criou com tanta luta, tanto carinho pela mãe, que defendeu naquela época, irmãos, a mortalidade infantil. Ela falou, essa mulher não pode ficar esquecida, minha mãe tem que ser lembrada. E ela, com muita luta, ela consegue, depois de anos, que a mãe dela seja reconhecida, a sua data como o Dia das Mães, para que os filhos parassem as mães. A sociedade pega isso e começa a vender produtos. Isso é um estigma, isso é um defeito do ser humano. Fizeram isso com essa, né, de Jarvis. Aí, em outras datas, tivemos Páscoa, outras coisas mais. Tanto que você vê no templo, as pessoas vendendo animais para sacrifício, eram vendidos, negociados, animais com defeito, vendido esse animal 2, 3 vezes. Então as datas são criadas e os homens usam isso para ganhar dinheiro. Então é fundamental você saber disso, que nós estamos cercados por uma sociedade que vive presa ao capital. E falou em dinheiro, que é sempre pagando dinheiro, esquece das coisas importantes. Então ninguém reconhece essa mulher chamada Maria, mãe de Jesus, que o Senhor chama de agraciada. Assim como não reconheceram o sacrifício dessa Ana Jarvis, que anos depois começou a brigar para que acabasse a data. Não era por isso que eu briguei para criar essa data. Não, para, vamos parar. Nem deram ouvido para ela. Até hoje, cada vez fortalece mais. Você vê na beira das pistas, você passa a época do Dia das Mães, o que mais tem é flores. Acho que estoque de flores se acaba no Dia das Mães. Tem muita flor. Dá com amor, amém. Mas o pior é que às vezes os filhos não respeitam a mãe, não consideram como mãe. E no Dia das Mães quer dar um carinho, quer mostrar amor com flores. Todas as vezes a mãe é sepultada e na hora da morte, do sepultamento, tanto choro porque não foi feito o que era para ser feito. Então a sociedade não entende o papel de mãe. E nós temos também que dar atenção a essa que foi a Maria, mãe de Jesus. Não é para ser endeusada, mas que possamos glorificar a Deus pela irmã Maria. Porque ela passou um pedaço. Imagina você naquela época em que Roma dominava, em que os judeus estavam sob o jugo de Roma, e ela acusada de adultério. Quando a lei capital, ela morria apedrejada. Tanto ela como quem se relacionasse com ela. Mas como ela ia explicar às pessoas que estava concebida do Espírito Santo? Ninguém conseguiu entender. Tanto que, como eu falei, no Talmud até hoje ela é chamada de adúltera.
e Jesus de filho de adultério. Porque os homens não entenderam. Só a igreja do Senhor, só quem conseguia realmente ter temor de Deus naquela época, que conseguia entender isso. Conseguiu guardar isso. Mas a sociedade não entendeu. Então, quando Jesus nasce, eles não aceitam o Messias, Deus conosco. Tanto que até hoje os judeus, aqueles que não se converteram, que são ortodoxos, eles chamam de mais um aventureiro que veio. E não um libertador. Tanto que esperam até hoje Jesus. O que vai trazer engano para eles, como aconteceu que a Bíblia está afirmando em Apocalipse, nos 3 primeiros anos, quando vier o homem que vai unir as nações, dar uma falsa paz, e eles vão achar esse é ele. Aí quando ele vem para sentar no trono, achando-se, dizendo-se Deus, aí eles abrirão os olhos. Aí Jesus virá para buscar, para realmente restaurar os judeus que ainda não aceitaram, que se reconhecerão, aquele era ele. Por isso a segunda vinda de Jesus. Então, que nós entendemos, tudo isso deu continuidade através do sacrifício da mãe Maria. A mãe que abriu, largou a sua vida, os seus sonhos, os seus planos para ser mãe de Jesus Cristo Salvador. Então ali quando hoje fala com ela, ela diz, seja feita a sua vontade. Ela se anulou. E hoje vemos pessoas que não conseguem parar para se dedicar a esse evangelho. Ela não tinha recompensa de dinheiro, não se receberia cargo público, não receberia nenhum elogio. Ela apenas deixou-se ser usada por Deus para nascer o Filho de Deus na terra. Então, muitas das vezes, as pessoas brigam por causa de recompensa, para fazer a obra de Deus, para reconhecer o chamado ou coisa assim, mas vemos que ali se anulou. Imagina alguém falar mal de você, te difamar, você tem que ficar quieto. Porque você sabe a verdade, mas o povo não sabe. Imagina você ficar anos, irmão, anos, e ali vivendo aquilo tudo, e depois ver esse mesmo filho ter chicoteado na cruz, ter chicoteado aquela noite anterior, aquela humilhação toda, apanhou muito, e ela vendo tudo aquilo, sabendo quem ele era. E o papel dela de ensinar ao filho quem ele era. Porque ele nasceu, humanamente falando, teve que aprender. Ele nasceu, não teve que aprender, então foi ensinado a ele quem ele era, qual era o seu papel, o que significava o seu nascimento. Tiveram o papel, seus pais, de ensiná-lo. Para quando chegar aos 30 anos, ele começar o seu ministério. Então vimos como foi fundamental o papel daquela mãe Maria. Interessante que quando o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho, naquele casamento nas bodas da Galileia. E ali também Maria chega e diz, façam tudo o que ele diz. Então nós vemos o papel de uma mãe, como é importante. E interessante, quando certa feita a casa estava cheia de pessoas lotadas a casa. E ali estava Maria e os seus filhos do lado, vendo aquela casa lotada. E aí as pessoas mandaram Jesus para dizer, sua mãe chama. Ele veio também, a mãe é o que faz a vontade do meu pai. Ouve e faz a vontade do meu pai que está nos céus. Então ele quis dizer ali, não que não respeitasse ela como mãe terrena, não. Mas ele disse, ele igualou, disse que aqueles que aceitam o Senhor, que aceitam Ele como Salvador, esses são filhos do Senhor. E os que não são criaturas do Senhor. Então ali, não desfez de Maria. Muitos dizem, que ele desfez. Ele não desfez. Ele quis dizer apenas que havia uma diferença da Maria mãe terrena, serva também. Tanto que ela chamava Deus de Senhor. E aí, e os filhos do Senhor. Abre Atos 4,12, vamos orar em seguida. Atos 4,12. É importante que saibamos isso, porque às vezes, em dado momento, a pessoa acha que tem uma diferença. Não, estou no caminho errado. Será que é verdade? A Bíblia nos afirma, irmão. Em Atos 4, no versículo 12,
Amém? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, do qual entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então não existe nenhum outro nome, só o nome daquele que nasceu de Maria, Jesus. Nenhum outro nome concede salvação para o ser humano, só Jesus. Amém, irmão? Amém. Porque muitas das vezes, irmão, quantas vezes o diabo vem para tentar desmerecer o nascimento de Cristo, para tentar fazê-los ficar confundidos, ainda mais que ele não lê a Bíblia. Fala assim, se que nada, tantos caminhos aí. Aí mostra o caminho da caridade, o caminho da bondade, mostram seres que fizeram tão bem para a humanidade. E aí tenta desmerecer o nascimento de Jesus, Filho de Deus, daquela mulher Maria. Aí, quantos irmãos ficam confundidos, mas será que, poxa, com isso? Aí eu li histórias de livros de homens que, mulheres que fizeram tantas coisas, tanto bem para a humanidade. Será que não vai ter salvação para essas pessoas? Será que não vai ter, irmãos? Será somente Jesus que nasceu de Maria pode salvar? A Bíblia afirma, Atos 4:12. E no céu e na terra não há nenhum outro nome dado pelos homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Só o nome de Jesus. E lá em Atos, em João, capítulo 16, não falha a memória, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos ver como foi importante o papel daquela mãe, irmão, de receber o Filho de Deus, a segunda manifestação, a revelação divina aos homens que foi Jesus. Segunda em personalidade, a segunda manifestação de Deus que foi Jesus. Ela foi responsável em abrir a sua vida para Jesus nascer. Esse Jesus que dividiu a humanidade. É um tempo onde Jesus, tanto no Velho Testamento e dentro do Novo Testamento, o mundo diferencia. Que ele vem e paga o preço da salvação. Aí você vê o preço que essa mãe pagou para que esse homem nascesse. Esse é o nosso Redentor, nosso Salvador. Valorizemos, glorifiquemos ao Senhor, porque ele se achou, irmão. A Bíblia diz em Filipenses que ele deixou a sua glória, deixou sua realeza e veio habitar entre nós de forma humana. E para isso, uma mãe, que foi Maria, recebeu essa bênção, essa dádiva do Senhor, que foi ser concedida pelo Espírito Santo para nascer. Então, quando você, outros anos que Deus permite você passar à frente, no dia das mães, você que é mãe ou quem vai ser mãe, que você possa glorificar a Deus, irmão, pelo papel de ser mãe. Isso é uma bênção, irmão. Por isso que no meio do judeu, o fato de não ser mãe é considerado maldição. Então você vê como é abençoador alguém gerar. Da vida, irmão. Porque o dom da vida é o que a ciência não consegue fazer. É o ser humano nascer da fecundação de um relacionamento humano. Então vê como foi profundo, irmãos, essa atuação de Maria como o canal, a mãe que trouxe Jesus para estar entre nós e nos salvar. Amém, irmão? Então valoriza a Deus pelos filhos que você tem. Valoriza a Deus quando você vê os netos nascerem. Valoriza a Deus quando você vê mães dando luz. É bênção, irmão. Foi um prazer que Maria sentiu ali, mesmo sendo caluniada, subjugada, não tendo que fugir. A alegria de dar a luz ao Filho de Deus. Amém, irmão? Então, é importante. Parabéns você que é mamãe. Então, aqui o tema de hoje foi: o amor de mãe é incomparável. Ela anula-se pelo seu filho. Que tremendo isso, irmão. Deus pode te abençoar. Ele possa te guardar. E continue agradecendo a Deus por cada filho que você transformou. E aqueles que ainda têm sonho, aquelas que têm sonho de ser um dia, espere-se nesse papel de mãe de Maria. Porque também, como mãe, as mães passam por muitas privações e provações por causa do nascimento de um filho. E às vezes o filho não consegue entender isso.
E vira adolescente, se acha homem, se acha moça, e não entende o nascimento de uma mãe, o sacrifício de uma mãe. Fiquei muito triste uma vez no meu testemunho, uma mãe reclamando. Se você não viu, você vê muito isso. Que o filho casou, ela lutou por aquele filho. O filho casou, só que casou com uma mãe, com uma esposa sem coração. Que botou, tua mãe ou eu. O filho mesmo com dor no coração, teve que botar a mãe no asilo por causa do casamento. Então, que nós possamos entender isso. Glorificar a Deus pelo papel de uma mãe, pelo papel de alguém que concebe, dada por Deus, essa bênção. Eu vi casamentos que estavam à beira de um filho, porque o casal se casou de anos que não tinham filhos. Eu conheci isso na Baixada Fluminense, conheci aqui em Campo Grande. Casais que estavam já separando porque não tinha filho. E começou a buscar Jesus. Primeiro veio duas gêmeas. Primeiro veio duas filhas gêmeas. Depois de logo veio mais uma, mas não vou ocupar, senão vai lotar a casa. E em segundo também que nós conhecemos aqui quando chegamos em Campo Grande. O casamento abaladíssimo. E ali foi buscar o Senhor. E Deus deu, como deu a Ana, a graça. E nasceu gêmeos. Um casal gêmeos. E depois nasceu mais um terceiro. E na mesma atitude do casal, parar. Porque é abençoador você ver Deus gerando através do ventre. Então glorifica a Deus por você ser mãe. E nós glorificamos a Deus pela mãe que Deus nos permitiu ter. Aquele que ainda não é mãe, aquela que ainda não é mãe, glorifique a Deus pela mãe que Deus te permitiu ter. Ela não te escolheu, nem você escolheu ela. Deus que presenteou o lar do casal com sua vida. Amém? Amém. Deus presenteia. Eu pego o filho assim, pessoal, antes de nascer, eu falo assim, ó, eu quero nascer na casa de Antônio e Expedito. Depois para falar 1 ano e pouco, 2 anos, não te fala com 9 meses, igual falou Ágata. Deus leva anos para falar. Tem como escolher, irmão. Família, nome, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, qual vai ser meu sexo. Não. É Deus que presenteia o casal dando filhos. É Deus que pega ali e, dentro do projeto, do processo da salvação humana, Ele escolhe onde te enviar. Então, eu e você fomos o presente para uma mãe. Amém? Amém. Eu e você fomos presente de Deus para uma mãe, para o casal. Então, quando você, que ainda não é mãe, engravidar, receba o presente de Deus. Porque, às vezes, a pessoa não entende isso. Quantas mães jogam o filho no lixo por não entender isso? Que nem meu genro, o esposo da Bruna, achou, quando ele trabalhava na Coluna, o colega dele achou. Foi pegar o lixo, estava se mexendo, foi ver para a criança no lixo. Aí, não tem para registrar, não foi? Não pode registrar, aí os caras ali, a criança no lixo. Se joga naquela pá para fazer assim, eles esmagaram a criança. Deus é tão bom que fez ela se mexer e eles foram ver uma criancinha no lixo. Isso acontece muito, irmão. Porque a pessoa não consegue entender o presente de Deus para o ventre. Porque cada criança, quando nasce, ela traz uma mensagem ao mundo, irmão. Ninguém nasce por nascer. Ninguém nasce no pé de couro. A criança, quando nasce no seio familiar, ela vem ao mundo com a mensagem de Deus. Por isso que é importante demais os pais ensinar o caminho para os seus filhos. Para eles conhecerem quem é Jesus, de onde saiu e para onde vai voltar. Porque é um papel fundamental de dar à luz. E o outro, de criar a criança. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. É o papel da mãe, o papel do pai. Amém? Vamos estar orando por vocês, irmãos, vamos estar orando. E que você possa colocar diante de Deus agora. Quantas mães ainda choram os filhos que não se converteram? Tem muitas. Tem mães aí que orou anos para o filho se converter. Mas Deus é fiel. Deus que é fiel, Ele atende a oração de uma mãe. Assim como todas as orações, principalmente de uma mãe.
Ele atende. Então vamos estar orando para que Deus possa marcar vida nessa noite na sua casa. Amém? Vamos estar, se você puder, se colocar de pé, vamos estar orando agora, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. Olha para cada mãe que você conhece, mãe da sua família, mães que de repente estão passando uma luta com os filhos, mães que de repente, ou mulheres que não conseguem dar à luz, que às vezes têm um problema qualquer, problema no ovário, outras coisas mais, e não pode dar à luz, mas tudo isso Jesus pode mudar. No meio da sua família, da sua parentela, cada mãe que você se lembrar agora, a que você não se lembrar, coloca diante de Deus, mas ore pelas mães, colega de trabalho, de condução, de escola, de faculdade, que você sabe que passa uma luta com os filhos, que filhos estão nas drogas, na bebida, na prostituição, coloca diante de Deus. É uma noite em que Deus abre a porta do céu para liberar bênçãos, milagres e favores. Amém? Então, nós oremos ao Senhor nesse momento. E onde tiver uma mãe agora, eu creio que vai ser alcançada pela graça do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Grande Deus, eterno Pai. Te damos graça nessa noite, Pai, que nós comemoramos esse dia tão abençoado, Pai, que é o Dia das Mães. O dia, Pai, daquelas mulheres que o Senhor permite conceder, dar à luz a uma vida enviada pelo Senhor. Então, nesse momento, Pai, visita essas mães que estão aqui. Também visita as mães das nossas famílias e parentelas, ó Deus. Toma nas suas mãos aquelas que passam por dificuldade, aquelas mães que estão ao alcance das nossas vozes nesse momento, ó Deus, que talvez tenha passado uma noite triste, porque os seus filhos saíram, não sabem onde estão, filhos que estão nas drogas, na bebida, na prostituição. Toma nas suas mãos agora. Eu pelo milagre, Senhor. Atende a oração dessa mãe. A mãe que tem os filhos enfermos, ó Deus, que estão agora talvez no leito de enfermidade, esperando uma doação de um órgão, uma cura, um milagre. Quantas e quantas mães, ó Deus, vemos nas conduções aí com filhos com problemas difíceis, inexplicáveis, ó Deus. Mas a tua palavra diz que as coisas que limita o homem, o impossível do homem é possível para o Senhor. Então nessa noite, atende a oração dessa mãe, onde quer que ela esteja, meu Pai. Aquelas mães que estão agora enfermas também, em cima de um leito. Aquelas mães que estão esquecidas. Aquelas mães que foram colocadas no asilo, Senhor. Aquelas mães que às vezes os filhos colocam para fora de casa, porque não cabe dentro da família. Ou os filhos que vêm e maltratam, muitos batem em suas mães. Oh Deus, tem misericórdia nessa noite. Envia o teu socorro agora. A palavra diz que o Senhor é um Deus fiel, que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então onde chegam as nossas vozes agora, realiza um milagre, Deus. Envia agora um anjo do Senhor visitando esses lares, essas vidas, dando cura, dando graça, respondendo, Pai. Aquelas mães que têm seus filhos que os pais abandonou, que ali faz o papel de mãe e de pai dentro de um lar, que às vezes estão sem recursos, ó Deus. Envia recursos nessa hora, envia um anjo do Senhor, trazendo resposta para esse clamor nesse momento. Então aquelas mães dos casamentos que estão em atritos, ó Deus, que muitas das vezes apanha para que os filhos não venham apanhar, ó Deus, às vezes não é compreendida. Então nessa noite tenha de misericórdia. Pai, envia o teu socorro agora para cada mãe do nosso bairro aqui onde moramos, cada mãe do Rio de Janeiro, aquelas mães que estão na sarjeta agora, com filhos às vezes comendo coisas do lixo, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai. Aquela mãe que não sabe o paradeiro dos filhos, socorre nessa noite, mas que nessa noite tem o Espírito Santo, Pai. Vai de encontro agora esse coração que chora, esse coração que sofre, Senhor. Toma nas suas mãos agora. Derrama da tua bênção, Senhor. Muda o quadro, Deus. Envergonha aquele que vem, aquele ser que vem para destruir o amor de família que é Satanás. Nós repreendemos, anulamos todo ataque do inferno contra as famílias nessa noite. Nós declaramos sobre elas a tua bênção, a tua graça, Senhor, que o milagre aconteça para a tua honra e para a tua glória. Pai, quando chegar essa oração, que chegue também o teu socorro, a tua cura, a tua paz, a tua tranquilidade, Senhor. Que haja harmonia no relacionamento de mãe com os filhos, de filho com as mães, ó Deus. Mas que nessa noite o Shekinah seja derramado sobre cada lar, e cada mãe agora receba o toque do Senhor. Tu sabes, ó Deus, qual a necessidade dessa mãe que nos ouve.
Tu sabe onde, ó Pai, onde há uma lacuna a ser preenchida. O Senhor sabe, Pai, que tem sido pedido em oração, em choros. Tu sabes, ó Pai, que essa mãe tem pedido ao Senhor. E só o Senhor der a resposta nessa noite. Só o Senhor pode mudar o quadro, Senhor. Nós vemos ali que Maria fugiu para que Jesus não fosse morto, Pai. Foi para o Egito, sofreu, foi caluniada. Até hoje muitos falam mal dela, Senhor. Mas, Senhor, ela não negou, Pai. O Senhor a amparou, socorreu, o Senhor honrou a fé daquela mulher. Então, Pai, te peço da mesma forma, honra a fé dessa mãe que clama nessa noite. Honra a fé, Senhor, converte o coração dos filhos, tanto a salvação do Senhor, como o coração dos filhos aos pais, às suas mães nessa noite. Toma, Pai, derrama da tua graça, que haja o toque do Senhor. Pai, mas eu creio pela fé que nesta hora, hoje do Senhor, estão, Pai, indo, deslocando-se em direção desses lares, dessas mães, ó Deus, onde que elas querem que elas estejam agora, que elas sejam visitadas pelo Senhor, em nome de Jesus, e que a tua graça venha de uma maneira exponencial sobre essas vidas, ó Deus. Assim entregamos nas tuas mãos, cada mãe alcance dessa oração, já profetizando, Pai, que nós ouviremos, ó Deus, em tempo oportuno, ouviremos testemunho de milagres. Eu creio que neste momento o Senhor abre portas no céu para que o milagre aconteça, Senhor. Eu creio que nessa hora, Pai, uma transformação está acontecendo, que demônios estão batendo em retirada e são derramados sobre essas vidas nesta hora, a graça do Senhor. Que cada mamãe nesse momento que está ouvindo essa oração são alcançadas pelo Senhor, pela tua honra e para a tua glória. Eu os abençoo com toda a sorte de bênção, Pai. Em nome de Jesus, o seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, nessa noite, que você possa crer que Deus